Oi gente, tudo bem? Eu acabei de gravar um vídeo aqui falando sobre o meu primeiro trimestre, né? E ficou um vídeo de meia hora e eu contei tudo muito atropelado, falando muito rápido. E eu fiquei, aí na hora que eu fui fazer a descrição do vídeo, né, até falei assim, olha, se ficar muito atropelado seria bom contar assim mais detalhado, mas se ficar muito atropelado eu faço um vídeo separado. Um vídeo falando sobre o bichigoma, um vídeo falando sobre o mioma, um vídeo falando sobre o meu repouso, né? E daí eu pensei, quer saber, acho que é melhor eu descartar esse vídeo aqui de meia hora, que ficou muito atropelado, ninguém vai entender nada. E depois aí eu gravo o vídeo separado dessas coisas. Então nesse daqui vai ser um vídeo bem resumidinho mesmo, só pra falar como é que foi mesmo o primeiro trimestre. Então eu vou falar assim, semana a semana e pronto. Aí depois eu conto dos problemas detalhadamente, tá bom? Bom, eu devo ter engravidado por volta, né, quer dizer, a gente tá contando da minha menstruação de novembro, né, do dia 14 de novembro. Então no dia 9 de dezembro, eu sei lá com quantas semanas eu deveria estar, eu devia ter marcado aqui. E aí com 9 de dezembro ia descer pra mim. Então acho que eu teria com 4 semanas, né, deve ser uma coisa assim. E só que aí não desceu, né? Então, aí eu começo, como eu descobri a gravidez, eu já contei, né? Então, aí com 7 semanas, eu fui fazer um exame que era do cardiologista que pediu pra mim. Como eu falei no vídeo passado, eu tinha um monte de planos pra mim, pra 2019, né? E um deles era fazer academia. Então, eu tava fazendo assim, eu já tinha feito o teste ergométrico, eu já tinha feito vários exames aí pra poder apresentar na academia, né? Porque assim, ou eu ia fazer academia mesmo, ou eu ia fazer academia ao ar livre. Então assim, já pra levar pros instrutores ali, tudo certinho, né? Então eu quis fazer. E aí esse exame do cardiologista era um ultrassom do abdômen. Nesse ultrassom do abdômen, a gente tem que tomar, pelo menos eu tive, né? Tomar 6 copos d'água 1 hora antes do exame, né? Então, e ficar segurando ali o xixi, porque tinha que estar com a bexiga bem cheia. E aí eu fui fazer esse exame e tá, até no exame assim, né, a doutora falou, né, você tem bastante mioma, né, eu falei, tenho sim. Ela falou, e você tem um bebê também, né, daí eu falei assim, tem. Então se eu não soubesse antes, eu ia estar descobrindo naquela hora ali. E aí ela até olhou ali, assim, começou a examinar o neném, mas ela falou assim, olha, eu só vou dar uma olhadinha no neném, mas isso daqui não vai entrar no seu exame. É só porque a gente tá aqui, né, vamos ver um pouquinho o neném e tal. Aí fizemos lá, ficamos olhando o neném um pouquinho e tal, e aí ela fez o exame que tinha que ser feito mesmo, né, o ultrassom do abdômen, daqui da lateral aqui e tal. E aí, tá, eu voltei pra casa e comecei a ter problemas do bichigoma, que eu vou contar depois detalhadamente num vídeo sobre isso. Então isso aí foi com 7 semanas, né, tava com 7 semanas, porque foi numa segunda-feira e eu completo as semanas numa quarta-feira. Então, na segunda eu fiz esse exame, na quarta-feira eu completei 8 semanas. Com 9 semanas eu fiz o primeiro ultrassom da gravidez, assim, né, pra ver como é que tava o bebê mesmo, porque o ultrassom da semana passada era só pra ver o abdômen, era outra coisa, né. Então, aí esse ficou sendo, e no dia que eu fiz o ultrassom do abdômen pro cardiologista, eu saí de lá já pra fazer os exames de sangue do pré-natal. Então, tinha os exames de sangue de pré-natal que eu tinha que fazer e o ultrassom do pré-natal para fazer. Então, com 9 semanas, um dia antes de completar 9 semanas, eu fiz os exames de o ultrassom para ver o bebê. Com 9 semanas parou o enjoo, né? Até a 8ª semana eu sentia muito enjoo, até ia ter que falar sobre isso. Então, eu sentia muito enjoo, né, até a 8ª semana, e isso foi assim, acho que do momento lá que eu engravidei, porque desde novembro eu tô sentindo muito enjoo. Geralmente, assim, em setembro em diante eu sinto muito enjoo, porque é época de calor, eu passo muito mal mesmo no calor. Eu comecei a perceber que o meu enjoo tava diferente, que geralmente o enjoo do calor que eu sinto, eu acordo de manhã, como o mundo, aí depois na hora do almoço às vezes eu não consigo comer nada, eu só vou comer à noite. Então de manhã eu como tudo que eu posso comer, que depois começa mais o calor, não consigo comer mais nada, né? Então depois eu só vou comer de noite, então eu acabo fazendo dessa forma. Só que eu comecei a perceber que eu acordava já enjoada, já abri o olho já passando muito mal, muito enjoada. Então eu comecei a achar estranho.
eu comecei a sentir também o meu corpo diferente, assim, um pouco diferente. Acho que já começou meio que mudar um pouco a anca, né? Sei lá como é que chama essa parte aqui. Eu comecei já a me sentir um pouco diferente, tanto que aí foi onde meu marido começou a falar que eu tava grávida, né? Eu falei, não, imagina, né? Eu sentia dor, né, nos seios, assim, sentia cólico, então eu imaginava que ia descer. Com 10 semanas eu comecei a me sentir bem, eu não tive enjoo, não tive cólico, não tive mais nada, eu tava super bem. E daí até assim teve né, eu completo 10 semanas na quarta-feira. Aí quando foi no sábado, eu bati perna o dia inteiro. Eu saí 6h30 da manhã, voltei pra casa, acho que era umas 11, pouco, dormi 1h30 mais ou menos. E aí saí de novo, aí voltei pra casa, tomei um banho, saí de novo. Então assim, passei o dia inteiro na rua. E quando foi no domingo, eu acordei com cólica, mas aí eu achei que era normal, né, assim, porque eu já tinha, né, a médica já tinha falado na primeira consulta que eu tive, né, com ela já falou que talvez eu fosse sentir muita cólica durante a gravidez por conta dos miomas, né, e eu achei que era normal. E também o corpo da gente vai mudando, né, então vai coisando os músculos, né, então pode sentir uma dor mesmo, né. Não liguei. Aí quando foi de tarde, eu tirei um cochilo, quando acordei eu estava sangrando. E aí eu fui pro médico e chegando lá ele falou que era um sangramento leve, né, e tal, tudo tranquilo. E isso assim, na hora que eu tirei, né, a roupa, assim, aí, não, é um sangramento leve, tá tudo certo e tal. Ele fez o exame de toque, quando ele tirou a luva, assim, tinha bastante sangue na mão dele, né, na luva dele. E na hora que eu levantei da maca também sujou bem a maca. Daí eu falei, gente, se isso é um sangramento leve, imagina forte, né? Aí tudo bem, daí na hora que eu sentei ele de novo, né, pra ele conversar ali comigo, daí ele falou assim, olha, seu sangramento é moderado, aí já não era leve mais, né, daí ele já falou que era moderado, e só que eu vou ter que te pedir pra ficar internado, não sei o que. Aí eu fiquei internada. E nisso que eu fiquei internada, eu fiquei só de camisola, né, com uma toalha no meio das pernas, que era pra eles poderem ir monitorando o sangramento, né, vendo quanto que a toalha ia encher de sangue, essas coisas assim. Mas eu fiquei, a mesma toalha que eu fiquei ali, tipo, da hora que eu fui internada, eu fiquei pro dia seguinte também. E a gente só ia mudando a forma da toalha, assim, mas era só pra, né, poder ir contando, assim, como é que tava. E aí eu comecei a tomar um tanto de remédio lá mesmo, né, e enfim, aí, tipo, no dia seguinte eu tive que aí quando parou o sangramento, aí eu fui ter alta, e aí só que precisava fazer o xixi, porque tava começando a prender o meu xixi, e aí eu acabei tendo que passar a sonda de alívio pela segunda vez, né, eu passei uma sonda de alívio, e pela segunda vez não, é que acho que eu já tinha, sei lá, e aí, tipo, depois eu vou contar essa parte no vídeo do bexigão. E aí eu tive alta e fui pra casa, né? Só que em vez de vir pra minha casa, eu fiquei na casa do meu irmão. Porque a minha casa, ela é muito longe, ela é num bairro muito afastado, e a gente não tem carro, então a gente pega o carro da minha sogra emprestado. A minha sogra mora na mesma rua do meu irmão. Então eu achei mais fácil eu já ficar ali, porque daí, tipo, se o sangramento voltasse, qualquer coisa acontecesse, eu já estava mais perto do médico, eu estava ali com o carro na mão. Se fosse de madrugada, teria o carro do meu irmão. Se fosse durante o dia, teria o carro da minha sogra para usar. A minha sogra poderia cuidar de mim, porque daí eu ia ter que ficar de repouso. Foi informado que eu teria que fazer repouso, então ela poderia cuidar de mim. Então eu achei melhor ficar ali. E aí eu fiquei, e já contei pro meu pai, porque na internação lá, o médico conversou comigo algumas vezes, né, antes de me dar alta também. Ele pegou na minha mão, né, primeiro bateu no meu pé, né, que estava mais perto assim do meu pé. Daí ele puxou a cadeira, sentou pertinho de mim, pegou na minha mão e falou que era melhor eu contar pros meus pais, né, que eu queria fazer surpresa, né, gente. Eu contei pra minha sogra, eu tava com 9 semanas, foi uns dias antes de ter, né, o sangramento, assim. Eu contei pra minha sogra, né, uma semana antes. Gravei a reação dela e tudo, né, do jeito que eu queria fazer com os meus pais. Eu já tinha contado pro meu irmãozinho, que foi, assim, praticamente o primeiro a saber. E, na verdade, mesmo o primeiro a saber, assim, foi uma prima minha em Minas, porque eu tava de Réveillon lá, né, e tava rolando uma festinha lá e eu queria participar de algumas coisas, só que eu fiquei com medo de, né, fiquei, será que eu devo entrar? Era na hidromassagem lá, assim. E aí eu fiquei com medo, não sabia se eu podia entrar ou não, e aí meio que eu fui perguntar pra ela e acabei meio que falando, né.
Mas eu pedi pra ela guardar segredo e contei pro meu irmão também. Meu irmãozinho, eu gravei a reação dele e tal. E foram as únicas pessoas que eu pude gravar, né, a reação, que eu pude ver a reação realmente, né. E aí tá, daí tipo, então com 10 semanas eu tive o sangramento, né. Com 11 semanas eu acabei tendo uma infecção, talvez eu tenha adquirido no hospital, ou sei lá, né, ou na hora de passação, sei lá, alguma coisa, e aí deu uma infecção, eu tive que tomar o antibiótico, tomei dose única, né, e tudo bem, só foi isso e passou. Com 12 semanas, daí com 12 semanas eu tive os probleminhas ali com a bexiga, depois eu vou contar da bexiga. Com 12 semanas eu fui no neurologista, porque foi recomendações, né. Esqueci de falar assim que eu comecei o pré-natal com uma doutora e depois do ultrassom, quando eu fui voltar nela para mostrar os resultados, ela acabou me passando, falando que ia me passar para um médico, que ele era especialista em gravidez de risco, porque ela não estava assim, se sentindo muito confortável em cuidar de mim, ela achou que seria melhor eu estar nas mãos desse outro médico. E esse outro médico foi o que me atendeu na emergência quando eu tive o primeiro caso da bexiga travada. E eu achei ele assim muito bonzinho, assim, sabe, muito atencioso ali e tal. E eu fui procurar saber quem era aquele médico, né? E aí eu vi que ele era um especialista em gravidez de risco e tal. E como desde a primeira consulta do pré-natal, a doutora já vem falando que a minha gravidez é de risco, assim, eu já fiquei pensando, cara, acho que eu vou mudar para esse médico então. Aí como ela falou isso pra mim, aí eu já aproveitei mesmo pra mudar. Tá? Então ele que tá cuidando de mim agora, é um médico que assim, ele como é que fala? Ele faz muito curso, muitas coisas assim pra gravidez de risco, tá? Então com 12 semanas eu fui no neurologista, mas não adiantou nada. Ele falou que não poderia cuidar de mim, quem vai ter que cuidar de mim é o ginecologista, né, mesmo o obstetra, quem faz o pré-natal. Porque não adianta a gente saber o que eu tenho, segundo o médico, né? Não adianta saber o que eu tenho, porque ele não vai poder fazer nada, não vai poder operar, não vai poder fazer nada. Nesse ultrassom que eu fiz do abdômen pro cardiologista, deu que eu tenho pedra na vesícula. Então por isso que eu acho que a doutora quis me passar pro médico aí, porque assim, a minha gravidez era de risco até então, por conta da idade, depois dos 35 anos, ela falou que todo mundo é de risco, todas as, né, grávidas são grávidas de risco, e também por conta do tanto de mioma que eu tenho, né, do tamanho dos miomas que eu tenho e tudo mais. E aí, como ela viu essa pedra na vesícula dela, ela falou, não, então agora é melhor você ir com ele e tal, né, isso daí. Daí da 10ª semana até as 16 semanas, eu fiquei na casa do meu irmão, né, na casa dos meus pais, do meu irmão. Não é na casa aqui que a gente tem aqui na minha cidade mesmo, onde meu irmão mora, que daí é na mesma rua da minha sogra. Só que daí, como meus pais estavam aqui, que eu contei pra eles num dia tarde, quando eu saí do hospital, eu contei pra eles, né, no outro dia cedo, eles já estavam aqui. Daí, sempre quando meus pais vêm pra minha cidade, eles ficam na casa do meu irmão, porque ele traz 2 cachorros, né, os cachorros dele, então aí fica melhor ele ficar lá, porque aqui não teria como ficar com os cachorros dele, porque os meus cachorros são bravos, eles não se dão bem. Os dele também são ruinzinhos, que é tudo filho dos meus cachorros, então é tudo a mesma família, tudo a mesma, né, a mesma genética ruinzinha ali. Então aí não, então ele fica lá. E aí eles viram que eu estava lá, eles até ficaram um pouco aliviados, ai que bom que tá aqui tá mais perto do médico, né, não é um bairro afastado, né, e como eles sabem que eu tô sem carro, então ali teria agora mais o carro do meu pai, né, porque até que eu não sei se eu falei, né, eu ficando ali na casa do meu irmão, durante o dia minha sogra ia poder cuidar de mim, por conta do repouso que eu teria que fazer, e teria o carro dela, se eu precisasse, né, durante o dia, e à noite teria o meu irmão para ficar ali comigo, que meu marido trabalha à noite, então à noite teria o meu irmão para qualquer coisa sair correndo comigo, né, usando o carro dele, meu irmão tem carro também. E então eu fiquei até as 16 semanas lá, na casa dos meus pais, e só que assim, acho que com 14 semanas mais ou menos assim, eu já comecei a melhorar e tal, só que ainda fiquei um pouco mais lá, porque daí, tipo, meus pais têm certeza que eu tava bem. Então, assim, no dia que eu cheguei lá na casa do meu irmão, que eu saí do hospital, né, da internação e tudo,
E que daí quando eu vi que eu ia ter alta, eu já não queria comer mais nada no hospital. Não, porque eu chegar em casa eu como em casa, né? Só que aí depois, como eu tive que voltar pra lá porque eu tive uma infecção e tal, aí tipo, eu fui comer só à noite. Então aí a minha sogra fez uma canja pra mim, né? Então eu quero agradecer muito a minha sogra por ter feito essa canja. E ela falou que no dia seguinte ela estaria lá, né, pra cuidar de mim e tal. Mas como eu contei pros meus pais, né, acabei contando pros meus pais, no dia seguinte, 7 horas da manhã, eles já estavam aqui. Meus pais moram em Minas, eu moro no interior de São Paulo. E aí, 7 horas da manhã, eles já estavam lá, eles me viram, ai, que bom, né, que você tá aqui e tudo. E aí eles começaram a cuidar de mim. Então, também quero agradecer muito os meus pais, né. O meu pai, ele ficava com a parte da alimentação e de ficar me levando nos médicos, porque eu tive que ir no médico, fazer consultas, né, essas coisas assim, exames também e tal. E a mãe ficava com a parte da casa, né, que no começo, depois eu vou falar na parte do bexigomo, eu vou falar que assim, que eu mijei muito na cama, então minha mãe ficava cuidando dessa parte aí. E aí depois, assim, aí com 16 semanas, quando eu voltei pra casa, já é um outro, né, já é o segundo trimestre, então depois eu vou falar, né, mas eu vou falar um pouquinho também na parte ali do bexigomo pra vocês saberem como é que tá sendo agora, né. Na parte do repouso, do bexigomo, do vídeo que eu vou fazer, vocês vão estar sabendo um pouco mais. Então até as 12 semanas foi isso daí, foi problema com bexigomo, foi problema com mioma, foi o sangramento, né, que foi o descolamento da placenta. E tudo isso, assim, a gente não sabe, resumindo bem assim, hoje a gente não sabe o que é que provoca o tal do bexigomo. A gente não sabe se é o mioma, a gente não sabe sei lá, a gente não sabe o que acontece. A minha pedra no vesículo, que também eu descobri, não se sabe se eu já tinha antes ou se veio com a gravidez também. Então, mas agora assim, tá tranquilo, não tô tendo muita coisa agora não, mas eu preciso ainda fazer os repousos, né? Que eu vou resumir aqui rapidinho, assim, se eu fico me mexendo muito, fazendo muita coisa, começa a me dar cólica. Depois da cólica, começa a dar uma dor aqui atrás, né, tipo na região dos rins. Aí depois a dor começa a irradiar pra perna, aí já trava a bexiga e tal. Então por isso que essa é a situação que eu tô vivendo ainda, que eu vivi muito no primeiro trimestre, né, mas assim, se eu bobear ainda passo por isso, né. Então é isso, aí depois eu vou gravar os vídeos separados de cada coisa. Então, meu primeiro trimestre foi um primeiro trimestre complicado, né, por conta da bexiga, do mioma e tal, e enfim, agora vamos ver como é que vai ser o segundo, né, por enquanto tá tudo certo, né, mas conforme o mioma vai crescendo, pode ter complicações aí, e enfim, daí depois eu falo mais, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.